Como está sua vida espiritual? Como você tem caminhado? O que você tem feito? O que você tem movimentado para ajudar o seu próximo? Estamos fazendo isso? Deixa eu te contar algo. Tem tanta gente, tanta gente que precisa do que nós estamos falando. Tem tanta gente precisando da sua ajuda, o seu vizinho. Alguém que, se você abrir a sua câmera e você falar algo, você vai impactar alguém. Eu tenho visto isso e, assim, pra mim está sendo surreal. Tudo o que eu tenho presenciado e eu fico, meu Deus. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, quando Deus falou pra mim o que Ele queria que eu fizesse, eu, querendo ajudar a Deus, falei, já tem tanta gente fazendo isso, talvez não seja isso que seja pra mim fazer. Deve ser alguma outra coisa, já tem muita gente fazendo isso, eu querendo ajudar a Deus. E aí, passou um tempo e eu fiz um propósito pra ter certeza de que era aquilo. E aí, Deus foi tão claro, foi tão claro. Pô, é isso e é isso. Faz. Deus não fala duas vezes. Faz. Acabou. Como? Se vira. Vai, que no caminho a gente conversa de novo. É no caminho. No caminho. Se você estiver parada, Deus não vai falar com você. Deus não vai fazer nada. É no caminho que Deus fala. É por aqui, ó. Agora vamos por aqui. Por quê? Porque eu já me movimentei. Porque eu já estou a caminho. Porque eu fiz o que Deus pediu pra mim. Entendeu? Eu tomei a atitude. E por que eu tô falando tudo isso aqui hoje? Ontem foi dia 15 de junho de 2026. Estamos em época de Copa do Mundo. Em época de Copa do Mundo, voltam vários jogadores, né? Os de 2022, de 2002, que foi a última Copa que o Brasil ganhou. E aí, vários jogadores vindo e, de repente, eu vi uma fotinho ali de um jogador super conhecido e cliquei. Falou, ué, como ele tá diferente. Gente, cliquei. Quem era? Daniel Alves. Eu não sabia que Daniel Alves tinha se convertido. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele. A única vez que eu ouvi falar, ele estava preso, acusado de estupro. E aí, ontem quando eu cliquei, eu vi aquele homem falando de Deus, fazendo palestras, escreveu um livro, está com a família restaurada, com a vida restaurada e está ali, ó, como todos nós, tentando. Está ali, como todos nós, cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua parte. E aí vem a parte que eu quero trazer para você. Quantas pessoas, nós mesmos, muitos de nós, cristãos, repudiou, reclamou, falou mal. Ah, agora vai servir Jesus. Agora vai dizer que se encontrou com Jesus. Agora vai dizer que Jesus, depois de ter feito isso, aquilo outro. Ai, mas olha lá como ele é, todo tatuado. Será que isso resolve? Nós fazemos isso com as pessoas que nós deveríamos aplaudir. Nós falamos mal das pessoas que nós deveríamos aplaudir. E não é triste? Pensa bem. Tem alguém tentando restaurar a própria vida, tem alguém tentando caminhar com Jesus, tem alguém que se perdeu e se reencontrou. Eu acho tão lindo. Eu acho tão incrível. Sabe por que eu acho muito incrível? Eu vou falar pra você. Porque quem já errou, quem já falhou, quem já cometeu pecados, quem já fez coisas que não deveria fazer, tem mais sensibilidade para perdoar o outro, tem mais amor para perdoar o outro. Cá estou eu. Não sou perfeita, já errei tanto. Gente, eu tenho 43 anos. Faz 3 anos que eu estou aqui, ó, na jornada. 3 anos. Tenho 40 anos para trás. Gente, o que você fez nos 40 anos? Muitas coisas. Muitas coisas. E Deus fez o que comigo? Teve misericórdia. Deus teve misericórdia da minha vida. E eu vou te falar uma outra coisinha. Não importa o tamanho do seu erro, da sua falha. Pode ter sido desse tamanho ou deste tamanho aqui. Para Deus é a mesma coisa. Então por que a gente falha com o outro? Por que a gente julga? Por que a gente aponta? Achando que somos perfeitos. Achamos que somos melhores do que ele. Ai, mas ele estuprou uma mulher. Eu não. Talvez o seu erro seja até maior que o dele.
Quer saber? Nós que servimos a Deus, que já estamos no caminho. Se você negligencia o que Deus pede para você, você já está errando tanto quanto ele. Se você não fala de Jesus para o seu vizinho, você já está errando tanto quanto ele. Se você é um cristão anônimo, ninguém sabe, só você já está pecando tanto quanto ele. Então quer dizer, Deus enxerga o pecado? Não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus apaga com uma borracha todo o seu pecado e fala, filho, filha, não importa, recomeça. Filho, não liga porque os outros vão falar de você. Recomece. Filho, vai chegar a fase da zombaria. Recomece. Eu estou aqui com você. Eu te fiz. Eu apago o seu passado. Recomece. Muitos de nós recomeçamos quando estávamos destruídos. Quando já não tínhamos mais para onde ir, o que fazer. Muitos de nós não tinham do que se alimentar. E Deus restaurou. Quem somos nós para julgar? Sabe que nós temos que prestar atenção e glorificar a Deus por isso? Porque aquela pessoa ali está conseguindo. Sabe o que Deus quer? Sabe o que é importante para Deus? Almas. Deus conserta, Deus restitui, Deus vai fazer o que precisar fazer para não perder a sua alma. E o que nós estamos fazendo para ajudar? Para colaborar, para incentivar, o que nós estamos fazendo? Agora, porque ele cometeu um erro, ele tem que ser crucificado e exterminado da terra. E o seu erro? E o meu erro? É nisso que nós temos que pensar. Você acha que Deus é um Deus perverso, ruim e mau, que não perdoa? Eu tenho uma outra coisinha para te contar que me veio à mente agora e eu vou falar. Conheço pessoas, não são poucas, que se vangloriam do fato de eu sou cristão de berço. Eu nunca saí da igreja. Eu tô nessa instituição há muitos anos. Nunca me perdi, nunca fui do mundo. Nunca, nem sei o que é isso. Mas também nunca leu a Bíblia. Mas também nunca evangelizou ninguém. Mas também nunca fez um jejum. Mas também não se preocupa com o próximo. Então, que cristão nós somos? Anônimo? Não é de pessoas anônimas que Jesus precisa. Jesus precisa de pessoas que põem a cara a tapa e falam assim, eu vou lá falar o que o Senhor está pedindo para mim. Talvez esse vídeo fique um pouco pesado, mas quer saber? É a verdade. E aí, estou seguindo Daniel Alves nas redes sociais e eu fiquei tão feliz. Gente, eu fiquei tão feliz que eu chorei. Eu chorei porque eu vi um homem tentando fazer o que milhões de pessoas não fazem. Deu a cara a tapa e falou, é o meu único caminho. É a minha última cartada. Eu só tenho essa carta. O que eu vou fazer com ela? Eu vou me render. Eu vi um homem incrível. Eu já admirava ele por falas, porque eu sou do esporte, né? Eu amo esporte, eu amo futebol. Então eu já admirava ele por falas anteriores que ele já tinha falado quando ele estava no São Paulo. Antes de toda essa turbulência na vida dele, eu já admirava. Mas depois disso, gente, assim, eu achei tão incrível, porque deve ser muito difícil um homem, na posição que ele está, se esvaziar de tudo, se desfazer de tudo. Ele foi preso e na cadeia alguém apresentou Jesus. Sabe por quê? Porque aonde você estiver, sempre vai ter alguém para te apresentar Jesus. Como muitas das pessoas que estavam lá com ele não aceitaram, ele falou, eu quero. E sabe qual foi a principal causa dele? Eu vou te falar uma frase que eu já falo essa frase há muito tempo. E foi assim comigo. Eu vou te falar porque eu assisti isso na minha vida. E é assim, não importa por qual motivo você vai. Não importa qual seja o seu real interesse em aceitar Jesus. Não importa qual seja o seu real interesse em se render e falar, Senhor, eu preciso de ti. Não importa, Deus não está nem aí.
se você está indo por interesse, se você está chegando por interesse, não importa por qual motivo você está indo. Importa é pelos quais motivos você vai permanecer. Pelo motivo que você vai escolher ficar e permanecer. Eu assisti isso na minha vida. Eu tinha motivos para ir, mas pelos quais motivos eu permaneci. Esses motivos não têm preço, não têm valor, não tem nada. Porque eu tive encontro com Deus. E cada dia da minha vida, eu falo todos os dias, é incrível. A minha vida é incrível. Eu vivo todos os dias os melhores dias da minha vida, porque já teve dias de que eu queria estar no melhor dia da minha vida e eu estava tomando tarja preta para conseguir passar o dia. Então hoje eu glorifico a Deus porque a paz que tem dentro de mim, ninguém encosta, ninguém tem acesso, ninguém mexe. Então, quando a gente erra e quando a gente falha e quando a gente vem do mundo, diferente daquelas pessoas perfeitas que são cristãos de berço, quando a gente erra, a gente consegue entender melhor o erro e a falha do outro. Quando a gente peca, a gente consegue ter sensibilidade para entender melhor o outro. E eu tenho tatuagens, ó. Eu tenho essa, aqui são duas, é uma aqui, outra embaixo, 3. Eu tenho uma aqui, 4. Tenho 2 no punho. Aqui tá escrito mãe e aqui tá escrito o nome do meu filho. E aí, tem uma tatuagem que me incomoda muito. Visualmente me incomoda, essa aqui. Me incomoda muito. Porque minha pele é branca e visualmente tudo que eu faço eu vejo isso aqui. E isso me incomoda, no meu campo de visão, me incomoda. E eu quero tirar essa tatuagem. E aí quando eu falei a primeira vez que eu queria tirar, mas por que você vai tirar? Porque você tá indo na igreja. Falei, não. Não é porque eu sirvo a Jesus que eu vou tirar. Porque Jesus me trouxe assim. E pra ele tá tudo bem. Ele não se importou. Porque Jesus conhece meu passado. E ele sabe que eu tive um passado. E eu fiz tatuagem, tá tudo certo. Eu só quero tirar. Porque me incomoda no meu campo de visão. Eu não sei nem como eu consegui fazer isso. Eu sempre tive cisma com essas coisas que ficam visualmente me atrapalhando. Mas eu fiz, tá aqui. Essas eu quero tirar. Mas eu decidi que eu não vou tirar essas. E eu não vou tirar essa. Mas sabe por que eu decidi que eu não vou tirar? Porque eu não posso querer apagar o meu passado. Porque eu não posso apagar quem eu fui lá atrás. Porque quem eu fui lá atrás foi se transformando e é quem eu sou hoje. Então, essa daqui eu pretendo tirar sim. Para ficar melhor no meu campo de visão. Para não ficar isso aqui me atrapalhando porque eu vejo muito e eu não gosto. As outras eu decidi que eu não vou tirar. Porque eu tenho um passado. E o meu passado é tão importante para mim. Porque imagina você sem o seu passado. Se você esquecer tudo, sabe o que acontece com você? Você vai cometer os mesmos erros. Se eu tenho o meu passado guardado numa caixinha aqui e eu sei tudo que eu fiz, eu aprendi com eles e prossegui e continuei. Se eu tenho o meu passado guardadinho aqui, eu não vou querer cometer os mesmos erros. Agora, se eu fizer um reset na minha mente e falar, agora você começa. Se eu falar, Deus, apaga que eu não suporto mais isso na minha cabeça. Mentira, porque eu não tenho nada que eu não suporte. Eu sirvo a Deus. É Deus que me sustenta. É Deus que me mantém. É Deus que está comigo na trajetória. Eu não me importo, com mais nada. Hoje eu não me importo com o que pensam, com o que falam. Não me importo com nada. A minha vida é eu e Deus. Acredite nisso. E sabe o que eu desejo para você? Que a sua vida seja você e Deus. Que a gente pare de julgar os outros. Que a gente pare de olhar e ser criminosos no olhar, no falar. Que a gente pare. Na jornada a gente vai errar muitas vezes e tá tudo bem. Mas que a gente venha fazer como o Davi. Nisso aqui eu não erro mais. Com isso aqui eu não peco mais. Cometer os mesmos erros e ser repetitivo no erro já é burrice. Então que nós venhamos aprender, que nós venhamos ser rápidas. Isso aqui eu não erro mais, com isso aqui eu não vou falhar mais. E aí sim a nossa vida começa a caminhar. Mas eu fui julgada. Eu fui julgada pelas minhas tatuagens. Fui julgada.
Levantei, ergui minha cabeça e falei: ei, você esqueceu de uma coisa. Eu tenho um passado. Nem você e nem ninguém vai apagar ele de mim. Pertence a mim. Tá aqui. Isso não me maltrata. Está aqui. E eu quero permanecer com o meu passado guardado, para que eu não venha cometer os mesmos erros. Agora, quem está julgando alguém e se diz que serve a Deus, é de berço, que está naquela igreja, na instituição, lembra? No templo, está ali no templo, desde que nasceu, não quer dizer que você sirva a Deus. Sabe que nós temos que prestar atenção em quem estamos sendo. Que Deus eu estou servindo. O que eu estou fazendo com a minha vida. Se Jesus voltar hoje, como está a sua vida com Jesus? Você precisa arrumar muitas coisas? Você precisa pedir perdão para muita gente? Como está a sua vida? Você está limpando o seu coração todos os dias? Porque limpar o coração é você aqui dentro estar bem, em paz. É realmente você buscar aqui na sua memória, porque o seu passado está aqui, buscar na sua memória o que você precisa fazer para tirar do seu coração e você realmente ter uma vida boa, plena, feliz e agradável. Sabe o que nós temos que fazer? Parar de julgar. Parar de julgar. Agora eu vou te contar uma outra coisa aqui que eu presenciei ontem. Hoje é dia 16 de junho, estamos em Copa do Mundo. É só para que eu veja esse vídeo daqui a um tempo e eu veja que estamos em Copa do Mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu fui em uma igreja e não é na igreja que eu costumo ir. Mas minha mãe pediu minha ajuda para levar meu tio e tal, vamos lá, fui. Meu Deus. Eu vou confessar aqui para vocês que me deu uma dor profunda. Eu fiquei com pena. Eu falei, meu Deus, como que essas pessoas estão? Estávamos na igreja e a igreja não fluiu, não tinha nada. O que o pastor falava não saía nada plausível. Não, era um vazio que saía do altar e vinha para as pessoas. E eu olhei para trás várias vezes, eu olhava para as pessoas e eu fiquei assustada. Parecia que estava todo mundo ali, ó. Todo mundo ali. Fardados. Sabe qual que é o problema de você estar numa manada? É que você não consegue olhar para o lado. Que você não consegue ouvir uma pessoa que está do lado. Você tá assim, ó, e você vai assim. E aí toda a frieza que sai do altar entra em você. Porque tá saindo da boca de alguém palavras que não edificaram em nada. Eu fiquei prestando 100% da minha atenção, estava ali, ó. 100% da minha atenção estava ali. Mas foi tão apático, foi tão nada, que eu fiquei com dó do pastor, das pessoas que estavam trabalhando na igreja, das pessoas que foram. Eu fiquei com dó. Eu falei, meu Deus, ele não tem. Ele leu um versículo e ele não conseguiu desenvolver. E não é que ele não saiba, é que ele está apático. É que ele já pegou o feeling, ele sabe falar, mas ele não está ali a serviço de Deus. Ele está ali a serviço do homem. E quando nós estamos a serviço do homem, nós ficamos apáticos. Porque quando o Espírito Santo fala através de nós é diferente. Eu fiquei com uma pena. Eu falei, quantas milhões de pessoas estão indo ao templo e não tem nada que edifique sendo passado para essas pessoas. E essas pessoas acham que estão servindo a Deus e estão apáticas. Estão com a vida problemática, a vida financeira problemática, a vida espiritual problemática, a vida conjugal problemática. Todas as áreas da vida têm problema e essa pessoa não tem paz. E está indo na igreja há quantos anos?
Mas nós temos que observar quem está falando, quem está lá em cima no altar, porque tudo que ele falar vem até você, invade sua alma. E aí muitas vezes as pessoas vão ao templo e saem da igreja cabisbaixa, saem da igreja abestadas, idiotizadas, porque estão acreditando em tudo que aquela pessoa está falando, quando a verdade está aqui. O que diz a palavra de Deus? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu mudei tanto depois que eu passei a ler a Bíblia. Tanto que eu fiquei espantada. Eu falei, Deus, isso aqui não é verdade. Não, Deus, tudo que a gente aprendeu até agora talvez tenha sido uma mentira. E eu converso com pessoas e eu tento passar o que é. E às vezes eu consigo e às vezes não. Mas eu quero deixar algo para você aqui, neste vídeo. Você que ficou até o final, tem um versículo muito importante da Bíblia que eu quero que você medite nele. Eu quero que você sonde quem você está sendo. Se você está julgando alguém, pare. Se você está fazendo fofoca sobre alguém, pare. Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Não atrapalhe. Jesus passou pela terra e ele teve que fazer muita coisa em pouco tempo, porque ele sabia que o tempo dele era pouco, era curto na terra. Quanto tempo mais você tem e o que você está fazendo para ajudar o seu próximo? Daniel Alves foi preso e lá na cadeia encontrou alguém que apresentou Jesus. Alguém que chegou lá antes dele e apresentou Jesus. Aonde você estiver, vai ter alguém para lhe apresentar Jesus. Cuidado com as pessoas que você escuta. Cuidado com as pessoas que você segue nas redes sociais. Essas pessoas estão determinando os seus padrões emocionais. Então, cuidado. O versículo está em Salmos 139. Eu vou ler 23 e 24. E diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Não estou conseguindo enxergar. E guia-me pelo caminho eterno. Eu vou ler de novo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que você pode fazer? Ler Salmo 139 todos os dias antes de dormir. É lindo, é incrível. E com o tempo, Deus ele vai te mostrar quem você está sendo. Com o tempo, Deus vai te mostrar quem você é verdadeiramente. E tudo que precisar mudar em você, Deus vai mudar. Mas você tem que deixar, você tem que permitir. Você tem que abrir a sua boca e dizer: Espírito Santo, vê se há algo em mim, algum caminho mau, e me muda, me transforma. Eu quero ser diferente. Nós não somos nada, não somos ninguém, não somos melhores que ninguém. Temos que ajudar uns aos outros. Temos que estar dispostas a estender a mão e ajudar quem quer que seja. Vou te dar um caminho. Comece pelo perdão. Perdoe. Perdoe quem você tiver que perdoar. Você vai ver que se você ler o Salmo 139 todos os dias, leia ele inteirinho, o quanto Deus vai te moldar. Você precisa ter um coração ensinável. Se entregue para Jesus e você vai ver que a sua vida vai começar a ser transformada. É tudo de dentro para fora. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.